Olá, crianças! Aqui é a professora Iris e esse é um vídeo sobre escoamento superficial da água. Crianças, a água é um dos elementos fundamentais para a existência de vida na Terra. A vida no nosso planeta depende da água e ela está por toda parte e está em constante movimento. Uma das características mais legais desse elemento no nosso planeta é que ele pode se apresentar de diferentes formas. E essas diferentes formas a gente chama de estados da água. No planeta Terra, a água pode apresentar 3 estados: o estado líquido, que é aquele dos rios, dos oceanos, aquela água que corre da torneira; o estado sólido, e aí o gelo e as geleiras são exemplo desse estado da água; e o estado gasoso. E aí a gente tem a água que ferve na panela e que solta aquele vapor de água, né, como exemplo, e as nuvens também são exemplo do estado gasoso da água. É muito interessante, né? E sabendo disso, crianças, sabendo que a água se apresenta nesses 3 estados no nosso planeta, a gente pode tentar começar a entender o ciclo da água no planeta Terra. O ciclo da água é o caminho que a água faz na Terra, passando por diferentes estados. Funciona mais ou menos assim, crianças, ó. O Sol, a nossa estrela, fornece calor e luz para o planeta Terra. Essa energia que vem do Sol aquece as águas da superfície terrestre. E essas águas, quando são aquecidas, elas vão evaporar. E a evaporação, essa subida da água, é a primeira fase do ciclo da água. A evaporação, então, crianças, é quando a água vira vapor graças ao Sol, que a aquece. E esse vapor chega no céu e lá vai formar as nuvens, graças à segunda etapa do ciclo da água, que é a condensação. E o que é essa condensação? Lá em cima, lá nas altas altitudes, lá bem alto na atmosfera, faz muito frio, certo? E o frio faz com que o vapor se condense e forme as nuvens. Condensar, crianças, é como se fosse ficar mais pesado, aumentar a densidade, ficar mais amontoado. A gente pode dizer assim. As nuvens, meninos, são formadas por pequenas gotículas de água, certo? E com o tempo, essas gotículas de água vão se juntando cada vez mais e vão ficando mais pesadas e a nuvem vai ficando mais carregada. E quando ela está muito carregada, ela se descarrega. Como é que a nuvem vai se descarregar? Vai ocorrer a precipitação. A nuvem vai descarregar esse peso através da precipitação. E a precipitação pode ser em forma de chuva, neve ou granizo. Então vamos lá. Primeiro, o Sol aquece as águas. O calor do Sol, a energia solar, aquece as águas. Vai acontecer a evaporação. Essa água vai subir. Lá em cima é muito frio, ela vai condensar. E aí, depois de condensar, quando ela estiver bem pesada, vai acontecer a precipitação. Vai cair água do céu. Só que lembrando, essa água pode cair em mais de um estado. Ela não vai cair só de forma líquida, não. Ela pode cair também em forma de neve ou granizo, certo? Evapora, condensa, precipita. Essas são as 3 primeiras fases do ciclo da água. Aí vem a 4ª fase. Quando a água se precipita, crianças, ou seja, quando ela cai e atinge o solo, parte dela se infiltra, a outra parte evapora, ou seja, volta lá para a atmosfera, sobe, mas tem uma terceira parte que nem entra no solo, nem se infiltra e nem evapora, nem sobe. Essa terceira parte, ela escoa pela superfície, ela vai se movimentando pela superfície da Terra. E a gente chama esse terceiro caminho da água de escoamento superficial. É quando ela vai correndo pela superfície. Entendam, ela tem 3 caminhos depois que ela cai de volta, né? Ela pode
se infiltrar no solo, entrar e ir lá para os lençóis freáticos. Ela pode evaporar e depois vai se condensar, depois vai se precipitar de novo. Ou ela pode escoar, ela pode se movimentar pela superfície da Terra, certo? Olhem essa outra imagem. Vamos ver se vocês aprenderam, certo? Qual é a primeira fase do ciclo da água? É essa aqui, né? Evaporação. O Sol aquece as águas e elas vão evaporar, vão sair do estado líquido para o estado gasoso. Qual é a segunda fase do ciclo da água? Condensação, né? Lá em cima no céu é muito frio, as nuvens vão ficar condensadas e depois elas vão ficar carregadas, vão ficar pesadas. Lembrando também, crianças, que as árvores transpiram. E essa transpiração das árvores também sobe em forma de vapor. Então, quando a nuvem está muito pesada, aí vem a próxima fase do ciclo da água. Qual é? Precipitação. Está pesado demais, a nuvem tem que descarregar. E aí ela vai descarregar em forma de água, né? A chuva, em forma de neve e gelo, que seria a água em estado sólido, né? E aí, depois que essa água se precipita, ela tem 3 caminhos. Ela pode se infiltrar no solo e ir lá para os lençóis freáticos. Ela pode voltar a evaporar, né? Ela pode evaporar de novo. E ela pode escoar. É o que a gente chama de escoamento superficial. É quando a água nem entra no solo, nem evapora. Ela vai se movimentar pela superfície da Terra. E aí, crianças, uma coisa tem que ficar muito clara para a gente. O escoamento superficial da água vai modificando o relevo. A água, ela vai mudando a cara da superfície terrestre. A água das chuvas e dos rios, crianças, por exemplo, tem o seu poder de destruição. Ela pode destruir formas de relevo, pode transportar sedimentos. O que é isso? Carregar pedrinhas e materiais do solo por onde ela passar. E, além disso, ela pode depositar esses mesmos sedimentos, deixar, né, onde ela vai passando. Ela pode tanto carregar, levar embora, quanto ela pode deixar sedimentos por onde ela passa. Ou seja, além de ser essencial para a vida, a água também é muito poderosa, porque ela transforma até a superfície terrestre. Aqui nessas imagens, vocês podem ver exemplos do que a água é capaz de causar. Olhem aqui essa modificação no relevo que ela causa e olhem como ela se movimenta no leito dos rios, né? Olhem o que ela pode fazer com os sedimentos. As pedrinhas podem ir rolando através da força da água, as pedrinhas podem ir deslizando no leito dos rios e elas podem ir saltando também. Todas essas coisas a água faz por conta do seu poder, por conta da energia que ela tem. É por isso que o escoamento superficial é algo tão estudado, porque quando você estuda o caminho que a água faz na superfície terrestre, o seu escoamento, você está estudando o poder que a água tem de transformar essa mesma superfície. E sabendo disso, crianças, eu quero falar um pouquinho sobre o escoamento superficial em áreas urbanas, em áreas de cidades. Às vezes, crianças, quando algumas pessoas não têm condição de construir as suas casas em lugares seguros, em lugares adequados, elas acabam construindo as suas moradias em áreas de risco, em encostas de morros e de montanhas, em lugares que não são seguros. Nessas áreas que a gente chama de impróprias, há uma grande possibilidade de haver deslizamentos de terras, como vocês podem observar nessa imagem. Meninos, quanto mais inclinado é o relevo, quanto mais declividade existe, mais perigoso é de construir uma casa nessas áreas. Quando o relevo é plano, não tem tanto perigo como quando ele é inclinado, certo? Porque quando ele é inclinado, o escoamento da água muda, porque a água vai correr pela superfície de acordo com a declividade dos relevos. Se o relevo é assim, ela vai bater e ela vai correr com mais velocidade. Se o relevo é plano, ela não vai se movimentar com a mesma velocidade. É uma coisa lógica, né?
Ou seja, quanto mais inclinado for o relevo, mais forte a água vai escoar. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e constrói a sua casa na encosta do morro, né? Faz de conta que alguém construiu uma casa bem por aqui. Tem uma casa aqui e tem uma casa aqui. Para construir essas casas, as pessoas geralmente derrubam as árvores, derrubam a cobertura vegetal. Crianças, se não tem árvores, não tem quem segure a chuva, porque são as árvores que protegem os solos das chuvas que caem. Elas amortecem o impacto, né, da água. E se as árvores não vão barrar essa água porque elas foram cortadas, aí acontece deslizamentos. Acontece que o solo não vai se sustentar, vai ficar muito saturado, muito encharcado e o peso das casas vai fazer com que esse solo deslize. E aí vai haver destruição de casas e inclusive morte de pessoas nesses deslizamentos. E tudo isso porque a ocupação humana está no lugar errado. Para impedir que esse tipo de desastre aconteça, meninos, é preciso que os governos, que o poder público, crie campanhas de educação ambiental, para que as pessoas aprendam que elas não podem jogar lixo nas ruas nem nos rios, porque isso também interfere no escoamento das águas. É importante que as prefeituras proíbam a ocupação de áreas de risco e que as prefeituras garantam aos moradores de baixa renda acesso às habitações em lugares seguros. É preciso que os governos se importem. Porque ninguém vai morar em áreas de risco porque é vida louca, porque quer se arriscar a morrer num deslizamento e arriscar a vida da família. As pessoas vão morar nessas áreas porque é mais barato, porque é o jeito que elas encontraram de sobreviver. É uma forma de sobrevivência morar nessas áreas fragilizadas. E assim os governantes, crianças, têm que fazer direito o seu trabalho, que é, entre outras coisas, garantir moradia digna e segura para quem é mais carente, para quem é mais vulnerável. Crianças, o escoamento superficial da água é um tema muito importante de ser estudado. No livro de vocês está no percurso 17. Eu sugiro que vocês leiam e procurem observar com atenção as imagens, certo? É muita informação nesse tema, mas vocês conseguem entender direitinho. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!